coisa boa. Amém, glória a Deus. Boa noite, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Vamos começar. Os irmãos vão chegando aí, ou não. Independentemente disso, nós estamos aqui estudando as Sagradas Escrituras e no horário, 8 horas para terminar no horário, 21 horas. Amém? Vamos orar? Ora por nós aí, Marcelo, por gentileza. Senhor Deus Pai, agradecemos em nome de Jesus por essa oportunidade, Pai, de estarmos reunidos em Teu nome. Amém, Senhor. Cremos, Senhor, que o Senhor está no meio de nós. Que o Senhor possa usar, Pai, o pregador da noite, Sim, Deus. através do Teu Espírito, para que nós possamos atender mais de Tua palavra, Senhor. Nossos ouvidos estejam atentos, o nosso coração atento. Amém, Pai. Para que toda palavra entre e permaneça em nossos corações. Amém, Deus. Que seja o Teu Espírito nos conduzindo a isso. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 12. Rapaz, Apocalipse capítulo 6, versículo 12. Nós chegamos então no sexto selo do Apocalipse, o sexto selo. E semana passada nós ficamos só no quinto. Falamos do versículo 9 ao 11 e falamos aqui sobre as perseguições bíblicas e as perseguições históricas, né? Assim, passamos, né? Da igreja, que a igreja sofreu, e esse seria o quinto selo. E quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais cristãos serão assassinados pelo Evangelho, perseguidos também por causa da justiça. E vimos que isso é normal e comum na vida de um cristão, não tem como fugir disso. Nem todos serão martirizados, não é isso, mas muitos serão martirizados, mas nem todos serão. Agora, todos serão perseguidos, né? Aí não tem como fugir de uma vida piedosa confrontando o mundo e fazendo com que o mundo odeie a igreja. Isso é impossível, não tem como. Não tem como um cristão não ser perseguido, fato. Agora, aí eu falei semana passada também que o sexto selo é coisa boa. E de fato é coisa boa mesmo, é coisa ótima. O primeiro selo, dúvidas, o que é? Cavalo branco. Pedro explicou aqui. Segundo selo, cavalo vermelho, guerras na terra. Quanto mais se aproximar a vinda de Cristo, mais isso será um fato real. Mais guerras, não tem como. Senhor, está repreendido guerra, não existe isso. Senhor, eu não aceito guerra, não existe isso. Isso é profecia de Jesus, profecia de João, é profecia, não tem como. Cavalo preto, terceiro selo, fome na terra. Temos a obrigação de ajudar os necessitados e famintos, mas nunca acabaremos com a fome na terra. Por que não? Porque é um dos sinais da vinda de Cristo. Quarto selo, morte por pestilências, cavalo amarelo. Não tem como repreender Covid. Aí a Giovana, se eu não me engano, me perguntou, mas não, foi a Melissa, me perguntou, não, mas eu não posso orar por um parente meu? Eu falei, não é isso, que pegou Covid, por exemplo, não é isso. Claro que nós podemos orar, segundo a vontade de Deus, pela cura. Jesus nos ensinou a orar pela cura. Porém, é impossível orarmos para que o Covid não aconteça, para que epidemias não aconteçam, para que pandemias não aconteçam. Não existe isso, não tem essa possibilidade. Por que não? Porque é um dos sinais da vinda de Cristo. Dentro de Apocalipse 6 e dentro de Lucas 21, principalmente, onde Jesus disse que um dos sinais do princípio das dores são as epidemias. Então não tem como. Vamos ter que acostumar com elas até a vinda de Cristo. O quinto selo, semana passada, os mártires, né? E vimos que tudo isso estava saindo do livro da mão de Deus. Agora, o sexto selo, eu disse que era coisa boa e era coisa maravilhosa. Eu vou ler tudo e eu pretendo versículo por versículo, mas esse eu quero ler tudo para fazer uma pergunta para vocês. Eu vou ler para fazer uma pergunta. Vamos lá, do 12 ao 17, lê comigo. Vi quando o cordeiro abriu o sexto selo e sobreveio o grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte, deixa cair os seus figos verdes. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono
e da ira do Cordeiro. Um dos versículos mais importantes. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Eu li o sexto selo, não é isso? Essa é a história do sexto selo. A pergunta que eu faço para vocês é: o que é o sexto selo? Acabei de ler para vocês o sexto selo. Do que se trata o sexto selo? Não. Do que se trata o sexto selo? Olha isso, varões e varoas. Rapaz, meu irmão. Varões e varoas. Eu vou ler só o 12 e o 13. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como saco de crina, a lua toda como sangue. As estrelas dos céus caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos verdes. 14. E o céu se recolheu como um pergaminho quando se enrola. Do que se trata o sexto selo? Tá errado não. Tá errado não. Mas eu quero o último dia. Ele falou, seria o último dia? Não tá errado não. Mas eu quero uma outra expressão. Com certeza. A segunda vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe por que eu sei disso? Porque eu vou ler de novo. E tem um motivo, irmãos. O porquê que eu estou lendo tantas vezes esses versículos. Vamos ler de novo 12. Vi quando o Cordeiro abriu o sexto selo, e sobreveio o grande terremoto. Agora, o sol se tornou negro, como saco de crina, a lua toda como sangue, as estrelas do céu caíram pela terra, como a figueira quando abalada por vento forte. Deixa cair os seus figos, os céus recolheram-se, etc, etc. Olha as características do sexto selo. Por que lemos ele 3 vezes? Porque agora eu quero que você leia comigo Mateus 24. Deixa apontado aí, guardado em Apocalipse 6. E vamos para Mateus 24. Lá no começo, quando Pedro e eu chegamos aqui, nós fizemos um estudo de escatologia. Muitos de vocês ainda não estavam na igreja. Só quem fundou essa igreja estava, o Vitor, né? O Vitor fundou essa igreja. Então o Vitor está aqui com tudo que aconteceu, o Vitor sabe o que aconteceu. Você estava aqui nos escatologias, né, Vitor? Nos dias da escatologia, né? E nós estudamos ponto a ponto da escatologia. E um dos pontos da escatologia é o sermão profético de Jesus. Quando você ouvir algum pregador falando assim, o sermão profético de Jesus, ele está se referindo a Mateus 24, Marcos 13 e Lucas 21. São o sermão das últimas coisas de Jesus. É a pregação escatológica de Jesus. Toda a nossa doutrina escatológica está baseada em Mateus 24, em Marcos 13 e em Lucas 21. É interessante que Mateus 24 começa com os discípulos admirados com a grandeza do templo. Aquele templo que foi reconstruído por Zorobabel, depois do cativeiro babilônico. Aquele templo que Herodes, ou melhor, Herodes mesmo, né, a mando do império, fez uma ampliação, colocando pátio dos gentios, não tinha, pátio das mulheres, fortaleza de Antônia, que era um lugar onde soldados ficavam para vigiar o templo. O templo já era grande. O Império Romano amplia este templo e os discípulos estão admirados com o templo. Jesus, que pedras, que construções. Lembram disso? Aí Jesus disse o quê? Uma frase famosa. Tá vendo tudo isso aí? Não vai ficar aqui, meu irmão, pedra sob pedra, que não seja derrubada. Jesus está olhando para o grande templo, os discípulos estão olhando, mas os discípulos dizem, que pedra, que construções. Jesus diz, não vai ficar pedra sobre pedra. Irmãos, desde aquela época, grandes templos admiravam pessoas. Desde aquela época, grandes templos chamavam a atenção de pessoas, mas de Jesus não. Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra. Por que não? Porque o juízo está chegando. Por que não? Porque vai chegar um dia em que esse templo será destruído. Aí os discípulos ouviram isso e se calaram. Quando chegaram no Monte das Oliveiras, versículo 3 de Mateus 24, os discípulos fazem 2 perguntas para Jesus. Jesus, que dia que vai acontecer isso? Isso o quê? Isso o quê? A destruição do templo. Que dia não vai ficar pedra sobre pedra? E aproveita e fala para nós os sinais do fim.
Então eles fazem duas perguntas para Jesus. Quando o templo será destruído? E me fala também, por gentileza, os sinais do fim. Do versículo 4 ao versículo 14. Do versículo 23 ao 28, repito, do versículo 4 ao versículo 14 e do versículo 23 ao versículo 28, Jesus está falando sobre os sinais do fim. Do 15 de Mateus 24 ao 22, Jesus está falando sobre o dia em que o templo será destruído, naquilo que os homens que viveram no ano 70 depois de Cristo viram, chamado de grande tribulação, a derrubada do templo de Jerusalém. Agora, essa grande tribulação é uma maquete daquilo que acontecerá em todo o mundo, dada a vinda de Cristo. Já falamos sobre isso aqui, estudamos sobre isso. Por que é que eu voltei em Mateus 24? Porque depois que Jesus fala sobre o princípio das dores, e depois que Jesus fala sobre a grande tribulação, chegou a hora então de Jesus falar de sua vinda. E quando é a vinda de Jesus? Na verdade, irmãos, não há nada de errado em falar assim, a volta de Jesus. Não há nada de errado. Só que o termo bíblico é vinda. A vinda do Senhor Jesus. Quando será a vinda? 29. Logo em seguida à tribulação daqueles dias, Cristo não vem antes da grande tribulação. Existe uma corrente teológica que acredita no pré-tribulacionismo, ou seja, Cristo vem antes, arrebata a sua igreja, os judeus passam pela grande tribulação, depois Cristo vem em glória e instaura o milênio. Eu creio no pós-tribulacionismo, ou seja, Cristo vem em glória, arrebata a sua igreja na sua vinda em glória, e tudo isso acontece depois da grande tribulação, não antes. Então o texto está dizendo, em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Agora começa o link com Apocalipse 6. O sol escurecerá. Você consegue fazer isso aqui na Bíblia sua, ó, que eu estou fazendo? Ó? Pegar Mateus 24 e pegar Apocalipse 6 e ler junto? Mateus 24 e Apocalipse 6. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. Mateus 24, 29. Apocalipse capítulo 6, versículo 12, diz que o sol se tornou negro. Aí nós temos em Mateus 24, a lua não dará a sua claridade. A lua é clara. Agora, no dia do sexto selo, a lua como sangue. 29 de Mateus 24, versículo 29 de Mateus 24. As estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Vai para o versículo 13 de Apocalipse 6. As estrelas do céu cairão pela terra, como a figueira, quando abalada pelo vento forte. Deixa cair os seus figos. 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então, o sexto selo é a vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nenhuma dúvida quanto a isso. Quando chegarmos no versículo 17, fica ainda mais claro que o sexto selo do Apocalipse é a vinda em glória do Senhor Jesus Cristo. Só que olha que interessante. Vai fazer sentido para quem estava aqui na primeira aula e eu vou recapitular. Quando eu falei aqui sobre a introdução ao Apocalipse, eu disse para vocês que Apocalipse é uma história contada 7 vezes. A história entre a primeira e a segunda vinda de Cristo, contada 7 vezes. Não precisa preocupar com isso, eu só estou ensinando vocês. Do capítulo 1 ao capítulo 3, a primeira vez. Do 4 ao 7, a segunda vez. Do 8 ao 12, a terceira vez. Do 8 ao 11, a terceira vez. Do 12 ao 14, a quarta vez. Do 15 ao 16, a quinta vez.
Do 17 ao 19, a sexta vez. Do 20 ao 22, a sétima e última vez. Isso vai fazer muito sentido agora. Porque olha a pergunta óbvia que eu vou fazer para vocês. Qual é o capítulo que estamos estudando? 6. O capítulo 6, Marcelo, você consegue conferir aí na sua Bíblia, é o último capítulo de Apocalipse? Não. Não é. Só que já está nos falando da vinda de Cristo. Mas ainda tem os capítulos 7, 8, 9, até o 22. Nós vamos ver a vinda de Cristo novamente no Apocalipse várias vezes. Várias vezes. Porque nós estamos diante de uma literatura apocalíptica. E uma das características da literatura apocalíptica é a sua revelação cíclica. Ou seja, a história vai sendo contada várias vezes. E toda vez que a história é contada, aumentam os detalhes da história, para que fique fixado na cabeça de quem está ouvindo. Isso é uma literatura apocalíptica, é uma característica da literatura. Parêntese muito rápido. Uma literatura apocalíptica também que nós encontramos na Bíblia é em Daniel. Quando Daniel 2 fala sobre a queda dos impérios, e o símbolo ali é uma estátua. Só que quando nós vamos para Daniel 7, é a mesma história. Impérios caindo também. Babilônia, depois a Pérsia, depois a Grécia, depois Roma. Só que agora não mais, no 7, com estátua, igual o capítulo 2. No 7, os símbolos são animais. Lembra? O leão, o urso, o leopardo e o quarto animal terrível. No capítulo 7 de Daniel. Então, o Apocalipse é a mesma coisa. Nós estamos numa literatura apocalíptica, onde já no capítulo 6, nós temos a vinda em glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, vamos chegar lá, é óbvio. Só que quando nós vamos para as trombetas do Apocalipse, vegetação destruídas em parte, água salgada destruída em parte, água doce destruída em parte, o sol, a lua e as estrelas perdendo o seu curso natural, caindo sobre a terra, demônios atormentando os homens, demônios matando os homens. Quando nós vamos para as trombetas do Apocalipse, quando a gente chega que curioso, na 7ª trombeta, que é a última trombeta, nós também temos a narração da vinda de Cristo em glória. Está lá no capítulo 11, do 15 ao 19. Mais uma vez, a vinda de Cristo. Pastor, quantas vezes Cristo vem no Apocalipse? Uma só. Só que essa uma só é contada várias vezes. Ok? Ah, o Senhor Jesus veio no capítulo 6, vai voltar no capítulo 11 de novo. Várias voltas? Não. Uma vinda só. Nós estamos aguardando. Só que ela é contada várias vezes. Quando nós vamos para as taças, nós temos no Armagedon. Quem já ouviu falar de Armagedon? A guerra do Armagedon. Quem já ouviu? Tem gente que morre de medo da guerra do Armagedon, né? Nós vamos chegar lá. Quando chegarmos no capítulo 16, sexto flagelo, sexta taça, nós estudaremos o Armagedon. E também fala sobre a vinda de Cristo no Armagedon. Agora, o texto do Apocalipse que narra a vinda de Cristo mais clara e mais objetiva é Apocalipse 19. Apocalipse 19, a partir do versículo 11, mostra para nós o cavalo branco com o seu cavaleiro que julga e peleja com justiça. E aquilo que todo pregador fala, e quando o pregador fala é um aleluia e um glória a Deus só. E ele vem, com o cabelo branco como a neve, os seus olhos como chama de fogo. Da sua boca sai uma espada afiada. Seus pés é como bronze de latão reluzente. Na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O seu nome é Verbo de Deus. Ele vem agora como Rei e Juiz. Na primeira vinda de Jesus na terra, ele veio como cordeiro, mudo, indo ao matadouro. Tanto é que quando João Batista encontra Jesus, ele diz: ah lá, eu não sou digno de desatar as suas sandálias. Está ali o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus veio como cordeiro. Com quem que a gente estava conversando? Acho que era com Filipe, sobre expiação. Antigo Testamento, mata um animal aqui, mata outro animal ali. Será que sangue de bode pode perdoar pecado? Sangue de bode perdoa pecado? Não perdoa, está escrito em Hebreus. Não perdoa, não limpa, simboliza. Ninguém do Antigo Testamento foi perdoado, né, por sacrifício de animal. Isso era um símbolo que apontava para o Cordeiro perfeito.
Compreendemos isso ao longo das Escrituras. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, morto desde a fundação do mundo. Ele veio como Cordeiro. Só que, meus irmãos, falamos aqui também, ele veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Jesus vem como Cordeiro. Aí, meu irmão, como Cordeiro, abusaram dele, colocaram coroa de espinho nele, cuspiram nele, lançaram sorte sobre suas vestes, açoitaram ele, rejeitaram ele, a família dele não o aceitou em Nazaré, ele foi zombado, caluniado, disseram que ele expulsava demônios pelo líder dos demônios. Falaram tudo isso de Jesus, e ele subiu no caminho do Gólgota e passou 6 horas na cruz. Ele era o Cordeiro. Só que ele não vai voltar como Cordeiro, não. Agora ele vai voltar como juiz. Ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E meu irmão, presta atenção. Se ele veio como Cordeiro e os homens o rejeitaram, agora quando ele vier, Isaías 45, 22. Romanos 14, 11. E Filipenses 2, a partir do versículo 10. Todo joelho vai ter que se dobrar. E toda língua vai ter que confessar que Jesus é o Senhor. Esse texto, todo joelho se dobrará, toda língua vai ter que confessar, não é no sentido de todos irão se converter, não é isso não. Na verdade, o que vai acontecer é crente e não crente vai ter que falar igual o soldado romano falou, verdadeiramente. Este era o Filho de Deus. Era a verdade. Irmãos, zombam da gente, não zombam? Não zombam hoje? Vocês nem viram Jesus. Quem é que já viu Jesus? Eu também não, irmão. E tem uma música que diz assim, ó, eu não conheço o teu rosto, mas te reconheço em todo lugar. Nunca toquei em tuas vestes, mas sinto o teu perfume no ar. Não sei como é a tua voz, mas o som dela me guia. Eu não consigo viver sem o Senhor na minha vida. Eu nunca vi Jesus. Você também nunca viu Jesus. E se a gente é crente de verdade, a gente só fala de Jesus. Se você é crente de verdade, você só pensa em Jesus. Só quer falar de Jesus, mas nunca viu Jesus. Mas um dia nós vamos ver. Ou um dia nós veremos ele descendo em glória, que será este grande dia, o dia em que o sol escurecerá, o dia em que a lua não dará a sua claridade, o dia que os firmamentos cairão, o dia que as estrelas cairão do céu. E detalhe, eu creio nisso de forma literal. Apesar de estar numa literatura apocalíptica, Mateus 24 não é literatura apocalíptica, é uma narrativa. Eu creio na literalidade do dia de Cristo. Eu creio que quando ele vier, os céus serão abrasados. Até porque, mais um detalhe sobre a sua vinda. Lá em 2 Pedro capítulo 3, a partir do 8, nós vemos que quando ele vier, todas as coisas serão restauradas pelo fogo purificador. E aí entraremos na eternidade do crente. Como chama a eternidade do crente? Novo céu e nova terra. Exatamente e literalmente um céu restaurado pelo fogo. Não me pergunte como. Não me pergunte como. E há uma terra restaurada. Não me pergunte como, mas essa terra será restaurada pelo fogo de Deus, tirando toda a maldição jogada pelo próprio Deus no Éden. É uma terra linda, maravilhosa, perfeita, sem pecado. É a junção do céu e da terra. É onde nós iremos viver. Para todo sempre. Falei sobre isso semana passada, que o céu é o lugar intermediário do cristão. Se eu morrer agora eu vou para o céu. Aguardar a ressurreição, estou com Cristo em espírito. Mas um dia eu serei ressuscitado. É o dia da vinda de Cristo. E quando eu for ressuscitado com um corpo de glória, nós passaremos a eternidade com Jesus. Vocês creem nisso, irmão? Vocês estão lembrando disso? Nossa vida diz respeito a isso. Falar sobre isso é fácil. O difícil é ansiar desesperadamente. Tenho pedido a Deus, Deus, não deixa eu só falar sobre isso. Me deixa querer isso. Me deixa ansiar por isso.
Me deixa ansiar pela tua vinda. Irmãos, o ministério ocupa tanta gente, a vida ocupa tanta gente, a família ocupa tanta gente, mas a gente está esquecendo que é passageiro. Isso aqui tudo é passageiro demais da conta. Mas a bendita esperança do cristão é a ressurreição, né? Ô irmãos, olha isso. Se isso tudo for verdade, e eu creio que é. Nós estamos vivendo aqui, passamos luta, daqui a pouco a gente morre. E quando a gente morrer, nós vamos encontrar com Jesus. E se estivermos vivos, dada a vinda dele, nós veremos ele descer do céu, irmão. E eu sei que ele vai descer do céu literalmente, porque Atos capítulo 1, quando ele está subindo, os anjos falaram: o mesmo Jesus que vocês viram subir, da mesma forma, vai descer um dia. E o que a gente está fazendo? Esperando. Tem 2.000 anos de espera. E se demorar mais 2.000? Nós não vamos estar aqui, mas nós estaremos lá. Se estivermos aqui, seremos arrebatados com ele para o encontro com Jesus nos ares. Se não estivermos aqui, desceremos com ele do céu até os ares. De um jeito ou de outro, corpos glorificados. Imagina quem estiver vivo dada a vinda de Cristo. Naquele momento será glorificado sem passar pela morte. Talvez a experiência parecida, pelo menos, de Elias e Enoque. Agora, quem morreu? Imagine, irmão, seu corpo voltando e você não morrer mais. Morte é para agora. Nós vamos morrer nessa vida. Mas vai chegar um dia, o próprio Jesus disse que quem passa por ele, quem tem o nome no livro da vida, não é vencido pela segunda morte, pela morte eterna, pelo inferno. Não. Estaremos uma vida eterna com Deus. Uma vida eterna com Deus. E se focarmos no aqui e no agora, nós vamos esquecendo isso. Vamos esquecendo que um dia o céu escurecerá. Um dia a lua não dará a sua claridade. Um dia as estrelas vão cair do céu. E nós veremos Jesus vindo com poder e muita glória. Irmão, que dia é esse, hein? Imagina Jesus e a gente vai olhar para ele e vai falar assim: Senhor, valeu a pena mesmo. Valeu a pena a vida de santidade, valeu a pena a vida de busca, valeu toda quarta-feira estar ali, valeu pregar, valeu louvar, valeu congregar, valeu perdoar, valeu amar, porque era tudo verdade. Tudo verdade. Já dizia um pensador aí, né? Esqueci o nome dele. Se eu morrer e tudo que eu crer for mentira, eu não perdi nada. Vivi uma vida aqui bacana. Mas e se for verdade? Ô irmãos, e se for verdade? Vocês creem que é verdade? Então tem um Jesus lá no céu com corpo de glória, só esperando a hora certa para buscar a sua igreja. Não é isso? Esse é o anseio, ou deveria ser o anseio do nosso coração. E o texto continua no 15. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo livre, se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Então chegou o momento, irmãos, que para o crente é bênção, mas chegou o momento que para o ímpio é desespero. E não podemos perder isso de vista, dada a vinda de Cristo. Quando nós falamos da vinda de Cristo, nós falamos de 2 banquetes. Isso vai ficar muito bem explicado lá no capítulo 19. Mas adiantando um pouco, quando Cristo vier em glória, a Bíblia diz: louvem-o, porque são chegadas as bodas do Cordeiro. Quando Cristo vier em glória, se iniciará a boda. Uma vertente teológica diz que a boda já tinha acontecido 7 anos antes. Não creio nisso. Creio que as bodas, a festa de casamento, o encontro do noivo com a noiva, é quando Cristo vier em glória com todos os seus. E a igreja inteira reunida, aí sim estaremos na festa de casamento, as bodas. Está lá no capítulo 19. Agora, no próprio capítulo 19, essa figura aqui, ó, do 15 e do 16... do versículo 15 e 16, lá no capítulo 19, nos é apresentado como a ceia de Deus. Opa, na vinda de Cristo tem 2 ceias. A primeira, a boda do Cordeiro, a festa de casamento.
A segunda é a ceia onde as aves se fartarão dos ímpios. Ou seja, simbolizando, trazendo para o que significa o dia da destruição e da condenação e do julgamento dos ímpios. Aparece em Apocalipse 19, aparece em Apocalipse 20 e aparece também uma parte desse momento em Ezequiel 38 e 39, naquilo que chamamos de Gog e Magog. Quem já ouviu falar de Gog e Magog? É mais ou menos isso, estendendo ainda para o juízo. Mas vai ficar muito mais claro Gog e Magog quando chegarmos no capítulo 20, ok? Aí estudaremos Gog e Magog e vocês verão do que se trata, né? Agora, lembra do exercício que nós fizemos com Apocalipse 6 e Mateus 24? Agora eu quero ler o 16 de novo e vou lá para Lucas, para você ver a semelhança, para provar claramente a vinda de Cristo no sexto selo. Lê o 15 e o 16 de novo comigo, por favor. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes. E disseram aos montes e aos rochedos, agora, caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono. Irmãos, olha isso. E da ira do Cordeiro. O dia de Cristo é o dia da ira do Cordeiro. No primeiro dia, na primeira vinda, ele veio como? Cordeiro. Na segunda vinda, ele virá como um juiz cheio de cólera, cheio de ira. Isso é para ímpio. Agora, Lucas 23, segura Apocalipse 6, não desmarca não. Lucas 23. Não existe doutrina mais difícil na teologia do que a doutrina da Trindade. Não existe. Alguns pensam que é escatologia. Não. Escatologia se torna um pouco difícil pelas suas vertentes. Mas escatologia, na verdade, é emocionante. Escatologia é uma graça de estudar. Todos nós deveríamos estudar escatologia. Colocaram na nossa cabeça que é difícil, colocaram na nossa cabeça que Apocalipse é difícil e paramos de estudar. Não pode, não pode. Apocalipse 6, 15 e 16 lemos, agora Lucas 23, a partir do 27. Lucas 23, 27. Seguia-o numerosa multidão de povo, e também mulheres que batiam no peito e o lamentavam. Olha Jesus. Porém Jesus, voltando-se para elas, disse, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Jesus está carregando cruz, Jesus está no caminho do Gólgota, Jesus está subindo para ser crucificado, as mulheres estão chorando por causa de Jesus. As mulheres, como são mais sensíveis, não é isso? Sentem mais do que nós, homens, estão chorando. Filho do homem, Jesus. Imagina essa cena, irmão. Imagina Jesus passando aqui agora, todo ensanguentado. Imagina Jesus passando aqui agora com a cruz nas costas. E essas mulheres estão vendo isso. E Jesus com a cruz nas costas e todo ensanguentado, vira para elas, filhas de Jerusalém, não choreis por mim. Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos. Ô Jesus, nem na cruz o Senhor para de dar pancada? Nem com a cruz nas costas. Irmão, esses crentes mimimi aí não aguentam Jesus, não. Jesus está na cruz. As mulheres estão chorando com pena, com dó, por amor a Jesus. Aí Jesus passa na cruz, chora por mim não, chora por vocês e pelos vossos filhos. É o Jesus. É o Jesus da Bíblia. Eu falei com o Felipe hoje, eu não tenho compromisso nenhum com Deus dos evangélicos. Meu compromisso é com o Deus da Bíblia. Chorai por vós e por vós mesmos e por vossos filhos, porque dias virão em que se dirá, bem-aventuradas as estéreis que não geraram
nem amamentaram. É a mesma frase, quase, de Mateus 24. Ai das grávidas, naqueles dias, ai das grávidas. 30, semelhança com Apocalipse 6. Nesses dias dirão aos montes, caí sobre nós. Você leu isso em Apocalipse? Caí sobre nós, caí sobre nós. Aqui também, caí sobre nós. E aos outeiros, cobri-nos. Porque se em lenho verde fazem isso, que será em lenho seco? E também eram levados outros dois que eram malfeitores para serem executados com ele. Jesus está na cruz e está pregando escatologia. Está no caminho do Gólgota e está dizendo para as mulheres, vai chegar um dia em que a turma vai pedir para a montanha cair sobre ele. Por que ele falou isso? Por que Jesus falou isso com aquelas mulheres? Apocalipse 6 me responde. Porque naquele momento chegou o dia em que uma ira santa que vem do trono e do Cordeiro será despejada sobre a terra. Diga. Oséias 10, 8 fala a mesma coisa. Não sei. Posso ler aqui? Pode. Os lugares altos de Ávila não são os pecados de Israel, serão destruídos. Espinhos e ervas daninhas crescerão sobre os seus altares, e o povo dirá aos montes curtos e as colinas caem em cima de nós. Qual que é o texto? Oséias 10, 8. Oséias 10, 8. O período que chama Israel semeou e colherá a destruição. Maravilha, já anotei aqui. Oséias 10, 8. Como o Vitor puxou um texto do Antigo Testamento sobre o dia da ira, esse dia que é o sexto selo, esse dia é o dia da ira. Como o Vitor foi para o Antigo, vamos um pouco mais para o Antigo. Eu quero ler duas passagens com vocês do Antigo. Se você está anotando, esses textos vocês precisam anotar. Amós capítulo 5, vai lá. Amós, capítulo 5, (16). 18. Amós, capítulo 5, versículo 18. Gênesis, Êxodo, Levítico e Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, Isaías, Jeremias e Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós. Amém? Ainda tem barulho de Bíblia. Gênesis, Êxodo. Amós capítulo 5, versículo 18. Ai de vós que desejais o dia do Senhor. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Perspectiva para o ímpio, ok, irmãos? Para o nosso dia, graça, misericórdia, ressurreição, glorificação. Eu estou falando o outro lado da moeda. Porque lá em Apocalipse 6 foca no quê? Na ira. Por isso que eu estou aqui. Para que desejais vós o dia do Senhor? É dia de trevas e não de luz. Como se um homem fugisse diante de um leão e se encontrasse com ele o urso. Ou como se entrando em casa, encostando a mão à parede, fosse mordido por uma cobra. Não tem para onde fugir. A ideia é essa. Não será, pois, o dia do Senhor luz, trevas e não luz? Não será completa escuridão, sem nenhuma claridade? Esse é o dia do Senhor para o ímpio. Aí você vai também em Sofonias, capítulo 1. Não, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias. Está perto. Depois de Abacuque. Onde é que está Abacuque? É depois de Abacuque. Onde é que está Abacuque? Sofonias 1,14.
Sofonias, isso, capítulo 1, versículo 14, até o 18. Sofonias 1, 14. Mais um texto sobre a ira, lá de Apocalipse 6, 16. Chegou o dia da ira. Como é que é isso? Me explica. Amós explicou, Lucas 23 explicou, e agora Sofonias vai explicar. Sofonias 1, 14. Está perto o grande dia do Senhor, está perto e muito se apressa. Atenção, o dia do Senhor é amargo, e nele clama até o homem poderoso. E nele clama até o homem poderoso. Como é que estava lá em Apocalipse 6? Os poderosos, os reis. Nele clama até o homem poderoso. Aquele dia é dia de indignação, dia de angústia, é dia de alvoroço e desolação, dia de escuridade e negrume, dia de nuvens e densas trevas, dia de trombeta e de rebate, contra as cidades fortes e contra as torres altas. Trarei angústia sobre os homens, e eles andarão como cegos, porque pecaram contra o Senhor. Se você estiver assim, mas tadinho do ímpio, no dia da ira, eles pecaram contra o Senhor. Eles buscaram isso. E o sangue deles se derramará como pó, e a sua carne será tirada como esterco. Nem a sua prata, nem o seu ouro os poderão livrar no dia da angústia ou da indignação do Senhor. Mas pelo fogo do seu zelo, a terra será consumida, porque certamente fará destruição total e repentina de todos os moradores da terra. Irmão, qual a chance de você ouvir isso numa pregação de domingo? Qual a chance? A igreja vai estar aqui? Eu creio que sim. Não. Sim. Só que eu queria que a senhora focasse num ponto. Esse dia aqui, você até me lembrou de uma diferença teológica. Para alguns homens, dia do Senhor diz respeito à grande tribulação. Essa é uma visão chamada de pré-tribulacionismo, porque eles acreditam que a igreja é arrebatada antes disso tudo. Do outro lado, numa outra visão chamada pós-tribulacionismo, dia do Senhor é o dia exato da vinda de Cristo. É o dia que ele desce, não da grande tribulação, o dia que ele desce, no final da grande tribulação. E a igreja sobe com ele só nesse dia. Então, se o pós-tribulacionismo, que é a corrente que eu creio, estiver certa, a igreja estará aqui sofrendo na perseguição, sofrendo com o anticristo, e ela verá isso. Só que esse dia do Senhor, que é o dia da ira dos ímpios, independentemente se é pré ou se é pós, a igreja vai ver, porque é o dia que Cristo vem em glória para julgar os ímpios. Então a igreja, independentemente se é arrebatada antes da tribulação ou depois, a igreja está vendo, porque é o dia em que Deus destruirá os ímpios. Compreendeu? O dia que Deus julgará os ímpios. Respondendo sucintamente, nós veremos isso aqui, independentemente da sua corrente escatológica. Irmãos, vamos ver, mas não vamos viver? Não, claro que não. Não iremos viver a ira de Deus. A ira de Deus é preparada para os ímpios. Como eu disse, para nós não. Para nós o dia do Senhor é graça, é favor. Lembra que eu falei? É ressurreição, é glorificação para nós. Para os ímpios não. A irmã está assim, ufa! Tá igual meu filho. Ufa, papai! Ufa, papai! Tadinho. Amém? Volta lá para Apocalipse 16, 17, porque eu falei que esse é um dos versículos chaves. Esse texto, o versículo 17 vai te ajudar tanto na semana que vem. Quem vai vir semana que vem? Como é que você sabe? Se vocês morrerem antes. Quem está planejando vir semana que vem? Amém. Vai ter carnaval? Claro. Não, vai ter. Quarta-feira de cinza? Tem, com toda certeza. Foi um parto não ter culto aqui no Natal e no Ano Novo. Não tem estudo, na verdade. Quarta-feira de cinza, vocês estão de brincadeira comigo. Vocês não vão estar cansados, que ninguém aqui pula carnaval. Só crente que não é crente que pula carnaval. Crente de verdade pula carnaval? Crente de verdade pula carnaval, não. E para evangelismo no carnaval? Eu vou soltar um vídeo essa semana sobre isso. 17.
Não, é sério. Essa é uma indagação que todo mundo tem. Vamos lá, 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. Para aqui. Ó, chegou o dia da ira. Pela segunda vez. Ô irmão, nunca esqueça dos dois lados da moeda. O que o crente mais espera? A vinda de Cristo. Porque é o dia de bênção. Mas o ímpio não sabe o que o espera. O ímpio não sabe o que o espera. É por isso que nós estamos pregando para ímpio, e ímpio fala assim, Jesus é tudo para mim. Eles não fazem ideia do que eles estão falando. Jesus é o meu Salvador. Eles não fazem ideia do que eles estão falando. Esse trocadilho não é meu, né? Todo mundo já ouviu, mas se Deus é por nós, quem será contra nós? E se Deus for contra nós, quem será por nós? Nesse dia é o dia de Deus ser contra os ímpios. Se Deus é por nós, irmãos, Romanos 8, quem será contra nós? Mas e se Deus for contra? Porque nesse dia Deus está contra. Ainda antes que houvesse dia eu era, e ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem impedirá? Considerai a bondade e a severidade de Deus. Penosa coisa é cair na mão de um Deus vivo. Chegou o dia da ira. Pastor, por que Deus não destrói esse mundo? Porque ainda não chegou o dia da ira. Por que Deus permite tanta calamidade? Porque ainda não chegou o dia da ira. Por que Deus permite tanto mal? Porque não chegou ainda o dia da ira. Pergunta só para quem lê Bíblia. Só para quem lê Bíblia. Duas perguntas. A primeira, todo mundo vai acertar. Em média, quantos anos Israel passou cativo no Egito? Entre 400 e 430, não é? Uma passagem diz 400, outra diz 430. Vamos fechar, 400 anos. Segunda pergunta, só para quem lê Bíblia. Vou fechar o olho, não vou ver quem vai responder não. Só para ver quem está lendo Bíblia. Aqui, ó. Escuta. Me responda. Por quê? Quanto tempo eles passaram? 400. Por quê? Hã? Quem? O quê? Os descendentes iam passar pela escravidão. Por quê? Por que 400 anos? Foi porque Deus prometeu apenas a Abraão. Tem um motivo. Pelo teu motivo? Não. Chuta, irmão, chuta. Hoje Moisés. Hã? Esperando Moisés. Não. É. Ô, irmãos, no texto de Êxodo, se eu não me engano, ou de Gênesis, não sei se é Êxodo 14 ou Gênesis 14. Não, estou na dúvida, mas eu vou achar esse texto aqui. Sabe por que eles passaram 400 anos no Egito? A Bíblia responde. Porque Deus estava esperando a taça de iniquidade dos cananeus chegar ao topo. Cananeus, amorreus, heteus, heveus, ferezeus, jebuseus, todo aquele povo que morava em Canaã. Esse povo estava pecando contra Deus, era idólatra, era povo ímpio, era povo pagão. Por que Deus não mandou Israel lá nos primeiros 40 anos de escravidão, nos primeiros 100 anos? Porque Deus estava esperando a taça de iniquidade aumentar. Quando chegou na ponta, na boca dessa taça, quando eles chegaram ao máximo da escravidão, Deus pega Israel, leva ele lá na terra de Canaã para julgar aquele povo. Deus faz isso. Por que Deus não destrói essa terra ainda? A taça de iniquidade está subindo. Quando chegar na boca, ele derrama o seu juízo. É isso ou não? Pesquisa aí para mim, Vitor, no Google, se é Êxodo ou Gênesis, para a gente ler aqui. Taça de iniquidade ou dos cananeus, dos amorreus. Eu tenho esse versículo anotado aqui. Êxodo 14 é a terceira do mar. Tá, a terceira do mar, né? Deixa eu achar esse aqui. Vai dando glória.
Ah. Não tem nada a ver, não, mas Ah, não! Acho que é Números. Fala. a história de Noé pode ser um símbolo para isso também, fazendo uma analogia, porque ninguém estava esperando o dilúvio, só via Ah, não, a vinda de Cristo? o sexto selo, a ira. Com certeza, Jesus fala isso. Que a vinda dele, lá em Mateus 24, Jesus diz que a vinda dele será como nos dias de Noé. Com toda certeza. Eu vou achar aqui. Deixa eu ver se é Gênesis 15. Ah, 15 e 16. Olha lá. Gênesis 15. Você achou aí? Da partir do 13, né? Abra comigo lá rapidinho. Só para não ficar nas minhas palavras. Quem já foi na Assembleia? Só para não ficar nas minhas palavras. Gênesis 15. A partir do 14. Não, a partir do 12. Gênesis 15 e 12. Olha isso, irmãos. Olha esse texto. Eu falei que era Gênesis 14, era 15. Ó. Gênesis 15, 12. Ao pôr do sol caiu profundo sono sobre Abraão, e grande pavor e cerradas trevas o acometeram. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia, e será reduzida à escravidão, e será afligida por 400 anos. Mas também eu julgarei a gente a quem tem de sujeitar-se. Vai cair juízo no Egito também. E depois sairão com grandes riquezas. E tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na 4ª geração tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Está no texto. Por que 400 anos? Porque Deus estava esperando a medida de iniquidade do povo da terra de Canaã chegar no máximo. Para quem discorda que Deus é longânimo com os cananeus, que ele iria destruir, ele foi longânimo por 400 anos. Por 400 anos. Deus pode estar sendo muito longânimo com você. Arrependa enquanto é tempo. Não é isso? Lá em Apocalipse nós já vimos isso em Tiatira. Jesus disse para a mulher de Jezabel: dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer se arrepender das suas maldades. Deus é longânimo, mas Ele não deixa de derramar a sua ira. Agora, voltando em Apocalipse 6 para a gente terminar, no 17, porque chegou o grande... Apocalipse 6, 17. Porque chegou o grande dia da ira deles. E quem é que pode suster-se? Sabe o que é suster? Ficar em pé. Quem é que pode ficar em pé? Quem pode ficar na posição? Fica na posição. Fica na posição. Quem é que pode ficar na posição? Chegou o dia da ira. A minha irmã Esté perguntou assim: mas a igreja vai passar aqui? Olha a resposta, minha irmã. Chegou o dia da ira dele. Chegou o dia que Deus vai julgar o mundo. Quem dá conta de ficar em pé nesse dia? Quem dá conta? A pergunta é: quem consegue ficar em pé diante da ira de Deus? Quem? Você vai perceber que aqui acaba o 6º selo. O 7º selo vai aparecer só no capítulo 8. O 7º selo é só do 1 ao 6 do capítulo 8. Então, a partir de semana que vem, nós entramos no primeiro interlúdio do livro, no primeiro intervalo do livro. O primeiro intervalo do livro vai nos contar a famosa história dos 144 mil selados. O segundo intervalo do livro está entre a 6ª trombeta e a 7ª trombeta, lá no capítulo 11, que vai falar para nós também sobre as famosas 2 testemunhas. Quem já ouviu? As 2 testemunhas, vai aparecer aí, o que é? Capítulo 11. Agora, quem já ouviu também falar dos 144 mil selados? Os 144 mil selados de Apocalipse 7 é matéria para a quarta-feira que vem. Esses 144 mil selados são a resposta
da pergunta do sexto selo. A pergunta do sexto selo é: quem pode ficar em pé? Quem pode ficar em pé? Opa, espera aí, revelação. Não fala o sétimo selo, não. Vamos responder a pergunta do sexto selo. A partir do versículo 1 do capítulo 7, a resposta para a pergunta do sexto selo. Assunto para a semana que vem. Amém? Amém, meus irmãos? Amém. Alguma dúvida do estudo de hoje? Temos 5 minutos para dúvidas. Por que fala o dia da ira deles? Do cordeiro e daquele que se assenta, do pai e do filho. Está no versículo 16. Deles está dentro minúscula, não sei. Não há problema, porque no grego da Bíblia não tem nem minúsculo nem maiúsculo. Não existe essa. Isso aqui é uma questão de tradução. Não há problema. O Novo Testamento foi escrito em grego, né? Agora, sim, no nosso português, quando a fala, eu esqueci a palavra, é para um Deus falso, o Deus está minúsculo, né? Quando é um Deus verdadeiro, o nosso Deus, é o Deus maiúsculo, mas isso é uma questão de português. Isso é uma questão de português. Agora, a sua pergunta é boa, o porquê do plural, né? No versículo 6. Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do cordeiro. Então tem 2 irados. Tem o dia de 2 se manifestarem. É o que se assenta no trono e o cordeiro, é Jesus. Compreende? É o Pai e o Filho agindo. E o Espírito Santo está aqui também, mas o texto não fala. Esquenta a cabeça não, o texto não fala. Tem gente que arruma, o Espírito Santo vai fazer o quê? No dia do juízo, vai contar, vai abrir a porta? O texto não fala, irmão. O texto não fala. Porque vem um unicista que acredita que Deus é uma pessoa só e fala, cadê o Espírito Santo aqui? Eu não tenho preocupação com isso. Não está falando no texto mesmo, não. Não está, não. Não sei o que vai estar fazendo, não. Só sei que o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus. E nós cremos em apenas um Deus em 3 pessoas distintas. É só isso que eu sei. O que o Espírito Santo está fazendo aqui? O texto não fala, ué. Ô, irmão, eu aprendi, eu estou tão leve na leitura bíblica porque eu aprendi uma coisa. Se o texto calou, eu me calo. Acabou. Ah, mas e aquele ponto? O texto não diz. Não diz. Então vamos ficar com o que foi revelado. Deuteronômio 29, 29. Tem coisa que foi revelada, tem coisa que não foi. Amém? Mais alguma pergunta? Essa pergunta aqui vai ser revelada no 7. Respondida do 7, versículo 1 ao 8. É uma pausa nos selos para responder uma pergunta. Amém, meus irmãos? Pode falar. Como identificou um juízo de Deus em uma situação da vida cotidiana? Em razão da taxa de iniquidade? 2 situações. Primeiro, aquilo que o homem plantar, ele vai colher. Deus pode derramar uma consequência pelo seu pecado aqui nessa terra. Pode. Mas se você for um ímpio, você é ímpio? Não. Você é crente? Sou. Se você fosse ímpio... Não, tem que perguntar, não sei, ué. se você fosse ímpio, com toda certeza, mesmo que você não pagasse aqui por aquilo que você fez, toda a humanidade está jogando gotas na taça da iniquidade. Você é um. Está jogando gotas na taça de iniquidade. Quando chegar ao topo, ao máximo, que é, traduzindo, quando chegar o tempo de Deus de julgar, Ele vai vir e vai fazer com que cada ser humano, inclusive você, no exemplo, pague pelos seus pecados. Deus pode derramar consequências aqui, no agora, como você pode passar ileso por essa vida sem pagar pela maldade que você fez. Mas um dia você vai pagar. Mais perguntas? Nós estamos estudando Apocalipse, já chegamos em 6 capítulos e ninguém tem dúvida. Maravilha. Estou falando que essa igreja é diferenciada. Eu tenho uma dúvida. Não exatamente o Apocalipse, mas a questão da época de Noé. Tá. Se a ira de Deus foi... Ela vai aguardando até a taça, né? Isso. A questão da iniquidade cheia. A gente pode falar que na época lá é muito pior que hoje o mundo que a gente vive. Se o mundo é pior? Se na época lá realmente as coisas eram muito piores do que hoje. Não, assim, eu acredito que pela quantidade de seres humanos na Terra, hoje a maldade humana é pior. Hoje é pior. E eu acredito que sim. Mas naquela época era também astronômica. Sim. Por exemplo, Deus deu 100 anos para... no dia de Noé.
Na época de Noé, exatamente. E lá no Egito, 400. Deus é longânimo. Só que Deus ser longânimo não é simplesmente assim, todo mundo vai converter, eu estou esperando todo mundo converter. Ele sabe que não vai converter, ele já sabe quem vai estar no céu e quem não vai. Hã? Dessa vez está dando 2000. 2000. Agora, nessa época, Pedro diz isso. Ele é longânimo, querendo que todos se arrependam. Todos querem, ali é um debate. Agora, volte. Tem 2000 anos que Deus está sendo longânimo agora. Só que não quer dizer que não vai chegar a ira, vai chegar. E essa ira chama-se agora, né, lago de fogo e enxofre, a segunda morte, o inferno. Vamos orar? Pode falar. No 6, no 12 mostra como vai ser o dia. Aí no Apocalipse 19, 11, mostra como ele vai vir. Com mais detalhes. Com mais detalhes. É o mesmo dia. É o mesmo dia. Entendi. Mas no 19 com mais detalhes. Lembra da revelação cíclica? Tem outra parte que mostra isso? Com mais detalhes? Não, eu falei o 11, do 15 ao 18, mostra com clareza. 11 do 15 ao 18 mostra com clareza. 19, a partir do 11, mostra com clareza. 6, a partir do 12, né, ao 17. E também você pode anotar aí. Você pode anotar Apocalipse 16. Parece que vai não, rapidão. Você pode anotar Apocalipse 16. Isso aqui não tem divisão, não, pera aí. 16, do 12 ao 16. Do 12 ao 16, obrigado. Amém? Mais alguma dúvida? Então vamos orar. Irmã Esther, vem para cá para a gente tirar a nossa foto, por gentileza.